Então, bom dia. A gente está aqui hoje, dia 29 de julho, para pensar uma estratégia da filosofia de Hegel. Né? Hegel é um pensador considerado de direita, um pensador alemão, que vai estruturar muito do que a gente conhece da esquerda. Por quê? Porque ele foi professor, mestre, né, de Marx, Karl Marx. E aí o Hegel, ele, por mais hermético, por mais difícil que ele seja, né, ele é aquele pensador que propôs a dialética do senhor e do escravo, né, e como a única saída para a saída para a dialética, desculpa, a única saída para a dialética, né, em que ficam enredados o senhor e o escravo, é uma questão. A princípio é o reconhecimento. Então, assim como vai propor Marx, criticando o professor, né, criticando Hegel, é preciso que o escravo se reconheça na sua condição de escravo, enfrente a morte com isso, né, e se liberte. Né? A libertação, a efetivação da libertação não está na obra de Hegel. Né? Inclusive, capítulos interessantíssimos das obras dos comentadores de Hegel. Afinal de contas, como sair desse enredamento, que é uma prisão, da relação do senhor e do escravo. Então, a gente viu isso, a gente viu que é uma questão e que, a princípio, em virtude do reconhecimento, seja lá como que ele possa se efetivar, mas é em virtude do reconhecimento do escravo com outros escravos, porque o Senhor vai negar o reconhecimento ao escravo pela eternidade, afinal de contas, o Senhor não sabe trabalhar, ele precisa do escravo para conseguir o sustento. E o escravo, ele fica enlaçado naquela relação com o Senhor porque ele tem medo da morte. Então, em função dele não enfrentar a morte, não é isso? Ele fica submetido. Mas ele tem o know-how, né? A palavra em inglês, a expressão que quer dizer o conhecimento do trabalho, o que falta ao Senhor. Então, o escravo, na verdade, tem vantagem. O problema é que essa manutenção da escravidão realizada pelo Senhor é algo que o escravo ele não consegue enfrentar sozinho. Então ele precisa de um apoio que, no caso da obra de Marx, vai ser a reunião capaz de ser realizada do proletário com outro proletário. Então, trabalhadores do mundo, proletários do mundo, univos, né? Que é a sentença lá do Marx e a proposta dele de que no comunismo a gente possa se libertar das condições de escravidão em que os meios de produção, os donos do meio de produção, né, na verdade, nos enredam. Inclusive, no ano passado, a Esther, que está aqui presente, apresentou a dialética do senhor e do escravo a partir do Corcunda de Notre Dame, né? Como que o Corcunda ele se vê submetido a uma relação ali de escravidão, em que também as personagens, no caso do filme, né, da Disney, as personagens são negras e elas são submetidas a uma lógica de racismo da qual elas têm que sair. Então, na relação em que foi colocada nessa questão, como que pode funcionar, como que o racista ele quer colocar, né, o desejo dele é submeter as pessoas negras. Por quê? Porque ele vê vantagem nisso. E aí a gente aqui tem que refletir como que é possível a libertação, sobre como é possível a libertação. Então, assim, é um assunto muito interessante. Apesar do Hegel não responder, nós podemos colocar também uma crítica ao Hegel como filósofo branco, europeu, e como a gente tem muitos hegelianos no Brasil, a gente pode colocar que se a gente fica afinadas totalmente com o discurso hegeliano, a gente também está sob o jugo de uma ótica
eurocêntrica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e ter conhecimento de que a filosofia é uma área muito perigosa. Ou não é. É e não é, por conta do seguinte: o Guimarães Rosa, né, que eu considero filósofo brasileiro, o Guimarães Rosa tem uma obra de literatura em que Grande Sertão Veredas vai ser um romance, mas assim, a obra central, né, a obra-prima do Guimarães Rosa vai ser considerada essa, o Grande Sertão Veredas, e lá ele coloca isso, né, de que o capial, ele fala muito do capial, o matuto, o caboclo, a cabocla, a pessoa que tem um conhecimento da terra, do sertão, ela não sabe nada, mas ela desconfia de muita coisa. No ato de desconfiança é que a gente pode colocar uma oposição a essa ótica eurocêntrica. Então, desconfiar do que Hegel de fato está querendo fazer quando ele propõe uma dialética do senhor e do escravo. E não bota saída para isso. É o que, de certa forma, voltando, né? Vou repetir. O ato de desconfiar, né? A gente pode desconfiar da filosofia eurocêntrica como isso, como uma filosofia capaz de fato de nos libertar a nós brasileiros, mas estou te ouvindo. Prof. A internet está saindo? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Tá travando aqui. Ah, tá, ok. Tô te ouvindo. Agora sim. Desculpa. Tá me ouvindo? Saí aqui, eu não tava te ouvindo. Imagina, tudo bem. Às vezes acontece. Então, assim, uma possibilidade da gente desconfiar do legado hegeliano, assim como faz Marx, porque Marx ele pega e desconfia. Ele desconfia do próprio professor, né? Ele desconfia de que o Hegel, quando ele está propondo a dialética do senhor e do escravo, ele desconfia o seguinte: será que o Hegel ele está se colocando numa posição de senhor ou numa posição de escravo? Se ele está se posicionando como senhor, é um problema sério, porque ele submete os alunos à escravidão, e isso é inaceitável, né? Por outro lado, se o Hegel ele se identifica com a posição de escravo e, portanto, aquele caminho, ele deve percorrer um caminho que a gente ignora sobre como que é possível a libertação do escravo, né? Que no Marx vai ser a união do proletário consigo mesmo, né? Se o proletário, se aqueles tomados, né, pelo sistema econômico capitalista como passíveis de sofrerem amarguras e a miséria, né, como excluídos das benesses passíveis de serem trazidas pela... Deixa eu ver se melhora. Deixa eu abrir aqui a porta um instantinho. Vamos ver se melhora agora. E aí... que bom. Então é aqui em casa mesmo o problema. Vamos ver se vai permanecer. E aí, então, o Marx, ele desconfia da posição de filósofo do Hegel como, digamos assim, não sendo capaz de se colocar na posição daqueles que sofrem com o sistema econômico, no caso capitalista. Então, em última instância, Hegel termina como identificado como senhor, aquele que posiciona os demais à escravidão. E isso não deixa de ser verdade pelo seguinte:
O Hegel, ele vai se casar com uma mulher, ele vai trair a mulher dele, né, que já estava submetida a uma relação, digamos, complicada, porque a gente sabe que o sistema burguês coloca a mulher como alguém que pode ficar preso. A gente sabe que no sistema burguês, naquela época do romantismo, os homens tinham a liberdade de escolher com quem eles ficariam em termos de... Eles podem sair pegando todo mundo. O homem pode sair pegando todo mundo. Não sei se você já ouviu, Esther, essa noção que é o conceito de poliamor. Está na moda agora, pessoal. Eu não aceito poliamor para mim, não, mas eu ouvi e eu fiquei curiosa para saber como é que é. Por quê? O poliamor é geral pegando geral. Já que eu sou professora de adolescente, eu sempre recomendo, não, mas tudo bem conforme você usando camisinha, se prevenindo. A gente sabe que tem doenças sexualmente transmissíveis, a gente sabe que tem, né? Os adolescentes agora vão fazer Enem, então nem pensar ficar grávido ou grávida agora, né? A prioridade é outra. Mas a gente pode chegar à conclusão sobre essa questão, né, da sexualidade, que a burguesia ela dá concessão, pelo menos a burguesia na época do Hegel, ela dava concessão de liberdade ao homem para ficar com quem quisesse. Já a mulher, não. A mulher tinha que escolher uma pessoa e ficar atrelada àquela pessoa para sempre. O que aconteceu no caso da vida privada do Hegel, né, foi que ele se apaixonou pela empregada e traiu a mulher com a empregada, depois ficou com a empregada. Ou seja, uma pessoa que já estava submetida a uma relação de trabalho. Então, se fosse hoje, a gente poderia dizer foi uma relação de abuso sexual, né? A princípio, apesar de que a gente não sabe do que aconteceu exatamente, a gente sabe que foi mais esquisito, né? É esquisito, o Hegel traiu a mulher, isso também já é esquisito, mas sem querer condenar, já um pouco condenando sem querer, o que acontece? O que acontece é que hoje, então, a gente vai tomar como diretriz da nossa aula o que o Hegel colocou que ninguém estuda. Querendo julgar sem julgar o próprio Hegel, a gente vai trazer aqui uma estratégia dialética, né? Estratégia retórica que o Hegel coloca numa obra chamada Estética, e que quase ninguém estuda, e que eu acho que é a área mais rica do Hegel, porque, de certa forma, desconstrói essa ótica eurocêntrica, desconstrói. Por quê? Porque eu acho que só quem conseguiu fazer essa proposta, porque o Hegel faz a proposta, quem realiza a proposta é o Guimarães Rosa, aqui no Brasil. Então, assim, de certa forma, se o Hegel propôs uma ideia genial e não conseguiu realizar, quem tem um mérito mesmo, quem é? É o Guimarães, não é isso? Então, vamos ver. Vamos ver a proposta do Guimarães. É o seguinte, o humor, é através do humor que a gente vai conseguir lidar com a situação perversa da escravidão, né? Em que tanto o senhor coloca o escravo como, digamos, num nível macroeconômico, né? Um sistema de política econômica que a gente tem instalada no mundo agora, os países de sucesso no capitalismo, eles ditam as regras do que vai ser e deixar de ser, né? O Brasil está ditando regra do que vai deixar de ser, na verdade, pela via oposta, né? Porque a gente tem um presidente que é um estúpido, que é uma anta e que está acabando com a Amazônia, está acabando com a matéria-prima. Então, se a gente for ditar o que vai ser possível nos próximos 100 anos, é pela via do que não foi possível da gente cuidar agora e que vai repercutir no amanhã, porque a poluição está cada vez mais causando, né, a dificuldade do ser humano continuar habitando nesse planeta. Então, vamos ler o Guimarães Rosa, que é quem pode nos ajudar no curto espaço de tempo a saber o que fazer e a saber como lidar, né? Saber não, né? Pelo menos a tentar aprender sobre como lidar
com essa questão, que é a questão de como que a gente consegue ser livres. Como que a gente consegue a liberdade. A sonhada liberdade, que na dialética do senhor e do escravo não chega a ser consumada. Então, eu trouxe aqui, são 5 frases da obra do Guimarães, e eu quero te convidar a ler, na verdade, para a gente pensar juntas sobre o que significa. São 5 frasezinhas. Aqui não está funcionando. Uma é essa aqui. Sobre a questão da doença e da cura. Porque se você toma a relação de escravidão que o senhor e o escravo mantêm como uma doença, a gente tem que saber como sair da doença, né? Se transforma em outra questão, mas não deixa de ser pertinente para a nossa discussão aqui. Por quê? Porque a gente está pensando como que a gente pode oferecer uma resistência, né? uma contrariedade à ótica eurocêntrica, a essa ótica que, a princípio, quer submeter o restante do mundo a uma forma de pensar que trata o modo de habitar a terra, né, do europeu, que tem a filosofia moderna como base, Descartes, Kant, Hegel, todos esses filósofos modernos, né, e que, em última instância, a gente tem, por exemplo, o Kant. O Kant é um filósofo brilhante. Ele traz aí a questão da Revolução Copernicana, né, que a gente vai estudar ainda um pouco mais a fundo. E o Hegel oferece o conceito de história, além de uma obra densa. A gente poderia ficar aqui eternamente falando sobre Hegel e ainda ter assunto para comentar, né? Mas o que acontece? O que acontece é que o mundo está falindo, né? A humanidade é possível que não habite mais no próximo milênio, né? A planeta Terra, porque esse sistema econômico proposto pelos filósofos, mas também pelos economistas ingleses, né? Toda uma história que faz com que a gente possa compreender, de fato, né, o que interessa na nossa aula é a gente tentar compreender o mínimo que seja como que foi estruturado, como se estruturou o mundo que a gente vive atualmente. E, de preferência, que a gente possa, de certa forma, trazer uma cura para as doenças que estão surgindo na nossa época. E aí o Guimarães Rosa, numa obra chamada Sagarana, que é uma obra de literatura, ele aposta no seguinte: o caso de Saturnino Pinga-Pinga, né? Olha o nome do sujeito, Pinga-Pinga. Pinga a gente sabe, né? Pinga é cachaça, lá no sertão. E aí o Saturnino Pinga-Pinga, o nome Saturnino já fala sobre o astro Saturno, né? Saturno é o planeta, na verdade, desculpa, é o astro, planeta. O planeta dos loucos, né, que são governados por Saturno. Quem é governado por Saturno é a pessoa que é doidivanas, digamos, né? Ela é muito doida, e esse, não bastando ser governado por um astro que é capaz de enlouquecer a pessoa, ele ainda tem como nome Pinga-Pinga, que é o doido, duplamente doido, com acento de loucura. E aí o caso do Saturnino Pinga-Pinga foi o seguinte: olha só, ele errou a porta. Ele fez igual o Hegel. A gente falou do Hegel, que ele teve um caso extraconjugal, né? Que ele traiu a mulher dele, o Hegel, e por isso a gente pode colocar a moralidade de que o Hegel se investe para ser esse professor catedrático capaz de escrever obras sobre a moralidade, sobre a eticidade, né? Sobre o bem viver, sobre a necessidade da gente seguir a lei, e também sobre a dialética do senhor e do escravo, e a gente sem saber se o Hegel ele se posiciona como senhor ou como escravo, e que se ele se posiciona como senhor, a gente tem que criticá-lo e a gente tem que se libertar da obra dele. Em última instância, a gente está numa arapuca, e dessa arapuca vai nos permitir sair o Guimarães Rosa. Por quê? Porque o Guimarães Rosa ele não elogia
a moral, ele elogia a loucura. Ainda que a loucura, em Guimarães Rosa, se realize mais é na obra de arte mesmo. Então, assim, Saturnino Pinga-Pinga, esse doidivanas, ele errou a porta e dormiu com uma mulher que não era a sua mulher. Suponhamos, né? Ele está num apartamento, num hotel, numa casa, no sertão, ele está numa casa destelhada no sertão, e aí ele entra no quarto errado. Ele dorme com uma mulher que não era sua, e aí se cura de um mal de engasgo. Eu acho mais interessante, nem é tão o fato dele se curar. O mais interessante é porque foi um mal de engasgo. E antes, o Guimarães, ele falou, olha só, aqui o autor, Guimarães Rosa, né, esse é o crítico falando do Guimarães, é o crítico que um livro chamado A Rosa do Rosa, que eu recomendo vivamente, inclusive eu fiz uma live que se chama O Caboclo Guimarães Rosa, em que eu vou trazer, né, como que o Guimarães ele tem uma linha de pensamento sintonizada com o sincretismo, ou seja, com a reunião das religiões brasileiras. E essa obra aqui que chama, deixa eu ver se eu consigo aumentar essa aqui. O Brasil de Rosa, o Amor e o Poder. Fica muito pequenininho, né? O Brasil de Rosa, o Amor e o Poder. Eu estou amando uma obra de 600 páginas, mas cada página é engraçada. E vale a pena ler por causa disso. Senão ia ser insuportável. É de um acadêmico chamado Luiz Roncaro. O nome dele já é engraçado. Ronca, ele é da palavra roncar, o nome dele é Roncari. E aí, o que acontece? Ele fala assim, no original, Sagarana estava escrito assim. Essa pessoa, Saturnino Pinga-Pinga, ele foi curado de uma cólica de fígado. Olha só para você ver. Aí você tem a diferença, a pessoa ser curada de uma cólica de fígado ou ser curado de um mal de engasgo. E o fato dele ter sido curado do mal de engasgo, sem querer, porque ele foi dormir na cama da pessoa que ele não conhecia e ele errou a cama. Então, assim, o cômico da situação é que o Guimarães, ele coloca o absurdo como regra. Então, assim, não obstante a pessoa ser curada de um mal, que é um mal engraçadíssimo, né? Porque a pessoa, o mal de engasgo, o mal de engasgo é a pessoa que fica engasgando. Então a pessoa já é engraçado, né? É um humor um pouco negro. Se você tomar o humor negro, o negro como uma coisa boa, eu tomo o negro como uma coisa boa. Eu gosto de humor negro, mas eu sei que é possível que a pessoa que esteja usando essa palavra, a expressão humor negro, ela pode ser racista. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque hoje que as palavras também têm poder. E é sobre isso que ele vai falar na passagem seguinte, sobre o poder das palavras. E aí eu não sei se você já teve essa experiência, Esther. O Guimarães recomenda vivamente que a gente faça isso. Né? Por exemplo, a gente tem mãe, pai, ou tem tio, tia em casa. E aí eles estão habituados com o dia a dia a não refletir. Em geral, todo mundo está acostumado com a não refletir. Às vezes, refletir, a pessoa foge da reflexão. Tanto é que a gente tem no Brasil um presidente que é uma anta. Por quê? Porque o povo não quis refletir. O povo falou, vamos votar nessa porcaria aqui mesmo, seja lá o que for, dane-se, né? Desculpe até o perdão, peço perdão pela violência da palavra, mas é para a gente pensar sobre isso. De fato, o brasileiro ele não tem naturalmente um desejo de refletir, de pensar. Ele pode ser a pessoa, assim, a nação mais linda, e eu acredito que seja a nação mais alegre, mais linda, mais
sensacional, mas capaz de refletir. Mas no ato de ser Bolsonaro, que dividiu, né, a nossa nação agora, a gente tem essa divisão, que no livro, esse livro que eu estou recomendando, ele considera que é a diferença entre caudilismo e cesarismo. Caudilho é o sujeito que toma a arma para matar, né? Como fazem essa espécie de ser humano que está no poder. Pega a arma para matar. A gente está fazendo, né, 3 anos da morte de Marielle e nada foi resolvido. Então, que os deuses a tenham, ela está mais viva do que nunca, né? Marielle presente. E a gente tem essa corda no poder. Então, são caudilhos, são pessoas jagunços, são gangster, que estão se colocando contra a lei, né? Que aí nesse livro chama o cesarismo. César foi um rei romano que prezava muito a lei. E aí, como que a gente combate isso? O Guimarães, ele vai falar, olha, a gente tem que exagerar na palavra sofisticada. Então, chega para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, para o seu cachorro, para o que for, Esté, e fala assim, essas palavras. Intimismo, paralaxe. O Guimarães fala que só de você enunciar essa palavra, paralaxe, você já é capaz de reverter toda a metafísica. Por quê? Paralaxe, o que quer dizer? Um universo paralaxe. É o oposto de tudo que a gente já poder vivenciar. É assim, é você colocar o mundo de cabeça para baixo, mas isso só numa palavra. É um universo totalmente diferente. Isso é paralaxe. Ou então, paralelepincesto, ou então ciclinal, palingenesia, prosopese. Aí ele vai falar que ele, inclusive, conheceu um padre que finou-se, morreu, mas que porque ele falava sofisticado, ele falava difícil, né? Ele falava aqui, cadê o padre? Aqui, a expressão do padre, sub lege liberta, que diz que estava tendo um motim na cidade, e o padre chegou e falou, sub lege liberta. Ninguém entendeu nada, mas acabou o motim. Ele resolveu o problema. Então, o Guimarães, ele aponta para o poder das palavras. E disso ser engraçado, né? Olha só que situação. O Brasil agora está sendo governado por um fascista. E ele só ficou lá porque teve uma série de situações. Ih, meu Deus, eu tenho que pegar água. Esther, a nossa aula acabou. Eu te espero semana que vem. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Eu estou sem água mineral e a água chegou e já passou 3 minutos da nossa aula. Mas fica, tá bom. Fica com essa vibração boa e a gente se vê na semana que vem. Tá bom. Beijo. Até. Até.